E aí galera, tudo beleza? Matheus da geração Y conservadora. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante de um conhecimento que eu adquiri através de dois livros, né? Eu já li na verdade um livro e estou lendo agora a segunda parte do livro. É um assunto feito pelo livro do Alexandre Costa. Ele fala sobre a influência do globalismo em nossas vidas, bem como da onde que vem a estratégia da esquerda, suas leis que são aprovadas, suas ideias, entendeu? Frankfurtianas, suas ideias gramscistas, da onde que surge a sua origem e quem são os principais financiadores da esquerda nacional e internacional, principalmente. Eu chamo a atenção para vocês que a leitura é o que realmente esclarece a mente das pessoas. Sem a leitura você não sabe de nada. Só lendo por um vídeo, é importante que no vídeo você aprende diversas coisas diferentes, mas você aprende só a pontinha do iceberg. Para você saber sobre o assunto, eu recomendo a leitura dos livros. E o tema de hoje, dois livros são essenciais para que vocês aprendam sobre a influência do globalismo, bem como esse globalismo afeta na vida dos brasileiros e de todo mundo. O livro Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, é um livro que fala do globalismo advindo dos Estados Unidos e sua influência em todo o mundo. São uma família de bilionários, né, que financiam todo o movimento comunista mundial. E ele fala de todas as engrenagens, de todos os órgãos responsáveis pelas legislações como ideologia de gênero, aprovação, liberação do aborto, a agenda direitos humanos, a agenda de taxação progressiva de impostos, entre outras. Depois de eu ler esse livro, eu estou lendo a segunda parte da explicação do Alexandre Costa. A primeira parte ele foca no globalismo mundial e nos principais inimigos da sociedade ocidental, da nossa sociedade ocidental, que é o globalismo, através desses mega bilionários, como eu falei, que fazem várias ONGs, que fazem diversas ações sociais e através de dinheiro de capital privado, advindo dos metacapitalistas. O comunismo, né, que é propriamente um movimento revolucionário, é aquele movimento que através das armas toma o poder e solapa a liberdade das pessoas. Um exemplo disso é o Maduro na Venezuela, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Stalin, que mataram milhares de pessoas, todos esses ditadores sanguinários que mataram mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. E nosso terceiro inimigo é o islamismo, que é uma religião que tem o objetivo de destruir o cristianismo e tem o objetivo de que todos do mundo respeitem a Maomé, simplesmente. Então é um livro muito interessante para vocês verem a engrenagem e como essa engrenagem afeta no nosso mundo atual e nas mudanças comportamentais de todas as pessoas do mundo. Depois de você ler esse livro, A Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, onde você vai aprender a importância da influência de diversos órgãos na política internacional, como o CFR, como Comissão Trilateral, como o Clube de Bilderberg, como os Illuminatis, como a maçonaria, como a família David Rockefeller, a família Rothschild, a família George Soros, Project Syndicate, entre diversas outras estratégias na mudança comportamental e os órgãos da onde que vêm essas estratégias. É importante você estudar o segundo livro do Alexandre Costa, que é Brasil e a Nova Ordem Mundial. Nesse livro ele vai focar mais no Brasil. Vai focar como esses órgãos internacionais influenciam dentro do Brasil. Nesse livro, exatamente, nós temos 3 famílias que mais influenciam com as ideias esquerdistas e progressistas e com os planos de dominação total do Estado sobre as pessoas. As 3 pessoas principais financiadoras aqui no Brasil, de ONGs abortistas, de mídias, de jornais totalmente comprados, de associações como Sou da Paz, são os 3 principais mega bilionários financiadores desse movimento esquerdista no Brasil, são George Soros, David Rockefeller e Rothschild. Para quem não sabe, David Rockefeller ele é um mega bilionário que é um empresário que trabalha na área de petróleo. Ele foi responsável pela
pelo financiamento e pela criação de duas universidades, chamadas USP e Unicamp. David Rockefeller é a mesma pessoa que financia diversas ONGs pró-abortistas, ONGs de legalização das drogas, ONGs de direitos humanos e toda a agenda progressista. Para aí você vê porque a USP e a Unicamp são universidades totalmente esquerdistas, né? O próprio David Rockefeller também, ele tem uma importante participação no SEBRAP. Para quem não sabe quem é o SEBRAP, é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, ele foi criado pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele fazia mudanças no planejamento político nacional. Um agente de Rockefeller, ele foi o principal instrutor do SEBRAP, onde o Fernando Henrique Cardoso participava desse centro, comprovando que o Fernando Henrique Cardoso sempre foi esquerdista, nunca foi de direita, que o Fernando Henrique Cardoso se orgulhava de trabalhar com agente de Rockefeller dentro do SEBRAP. Outra família importante que nós temos são os Rothschilds. A influência da família Rothschild no Brasil, ela pode ser vista na aquisição do Acre. Os Rothschilds tiveram grande importância para que o Brasil viesse a poder adquirir o Acre para território nacional, bem como o financiamento dessa aquisição e dessa aquisição desse novo terreno para o Brasil. Então, e eles também tiveram muita influência na Guerra do Paraguai, porque eles financiaram o exército brasileiro para combater os paraguaios durante a época colonial. Então você vê que ambas famílias poderosas que têm grande influência na política e na política do Brasil, né? Por isso que é importante nós estudarmos o movimento revolucionário globalista internacional e da onde que vem. É só você seguir o dinheiro. Da onde que vem essa ideia? Da onde está o dinheiro? Para quem não sabe, o Rothschild, ele é o principal responsável e dominador da FID. A FID é a Federal Reserve, que é um órgão dos Estados Unidos que é equivalente com o Banco Central do Brasil. Então a família Rothschild tem total controle de toda a inflação, de toda a valorização da moeda dos Estados Unidos. Se tem dos Estados Unidos, que é o principal país do mundo, ele tem controle financeiro e econômico mundial. As suas medidas da família Rothschild podem derrubar governos através de uma ação de diminuição, de desvalorização da moeda ou de queda da inflação, ou de aumento de inflação de maneira desenfreada. Então, eles são responsáveis sim pelo controle dos setores importantes, como o setor financeiro mundial, o setor da mídia, o setor energético também. Os Rothschilds são os principais de grandes empresas energéticas dos Estados Unidos e do mundo, os principais financiadores e controladores. Bem para terminar, mas por último e não menos importante, temos o senhor George Soros. Esse húngaro George Soros, ele tem duas organizações importantes que financiam também agendas pró-aborto, legalização das drogas e direitos humanos e toda a agenda progressista como David Rockefeller, que é uma principal agenda dele que ele faz. Esses órgãos têm o nome de Project Syndicate, Open Society Foundation. Se você ver a exposição do MAN, patrocinada pelo Santander, onde a criança toca no homem nu, a exposições e projetos esquerdistas financiados e demonstrados pelo Itaú, tem todas financiamento da Open Society Foundation, que é a organização do Sr. George Soros. Outra influência do George Soros na política econômica brasileira é referente à Vale da Rio Doce. Então, se você não lembra, o vídeo do Enéas comprovou que o George Soros, através do tratado da CFR, tratou com o senhor Fernando Henrique Cardoso e com o senhor Lula e com o senhor Ciro Gomes sobre a assinatura de um documento onde o Brasil ele estaria submisso às outras soberanias internacionais. E também a assinatura de documentos que aprovaria a legalização das drogas dentro do território nacional. Então você vê como é importante você saber
quem são esses agentes globalistas e da onde que vem a ideias esquerdistas de controle da população e as desgraças do mundo atual. Eu esqueci de falar também agora, para finalizar, uma coisa da família do Rockefeller. Para quem não sabe, David Rockefeller, o mesmo que financia diversas ONGs progressistas a favor do aborto, ONGs a favor da liberação das drogas, a favor do movimento negro mais extremista, a favor também dos direitos humanos, ele é o principal responsável pela sede da ONU. A sede da ONU fica em Nova York, um prédio foi cedido sim pela família de David Rockefeller. Daí você vê por que a ONU sempre se pronuncia pró-esquerda. A ONU foi a favor da liberação do Lula, a ONU disse que o governo de Maduro é democrático. Por quê? Porque ela é financiada pelo mega bilionário esquerdista, né? Chamado David Rockefeller. Essas são informações muito importantes, entendeu? E influenciam no mundo inteiro e no Brasil. Então por isso que nós devemos ficar espertos. Por isso que eu digo, a leitura desses dois livros é essencial. Primeiro livro, Introdução à Nova Ordem Mundial, do autor Alexandre Costa. Segundo livro também do autor Alexandre Costa, Brasil e a Nova Ordem Mundial. Você pode encontrar esses livros em várias livrarias. Na livraria do Terça Livre você vai encontrar. Eu comprei os dois pela livraria do Nando Moura. Eu gosto muito da livraria do Nando Moura pelas promoções e pelos preços muito baratos. E a entrega do Nando Moura é muito rápida. Mas também dá uma força pro canal do Terça Livre, compra lá na livraria do Terça Livre ou na livraria do Bernardo Kister. Você pode comprar na livraria do Daniel Lopes, entre várias outras livrarias, esses livros. Tenho certeza que eles vão fazer você aprender muita coisa. Então, esse foi meu vídeo, galera, falando um pouco sobre globalismo, sobre algumas das famílias que planejam o domínio esquerdista mundial e os principais inimigos da sociedade ocidental. É isso aí, galera. Forte abraço e até a próxima.